lendo agora, 3 Não, minutos. tava lendo, eu vou ficar assim pra Thalita, não. Ó, já foi 15. Gente, eu não vou pregar, porque eu tô com eu vou pregar. Qual o microfone agora? Ainda não. Eu falo alto. Ou não? Não. Bem? Tá bom. Calma, tô nervosa. Não, para, gente. Vou me acalmar, senão eu vou esquecer e tem muita coisa pra falar. Por isso que eu falei que 3 minutos pra mim seria meio complicado. 2 agora. Então, a Paty pediu pra falar sobre 2017, como que foi pra gente na célula. E na verdade, pra mim, foi algo assim, esplêndido. Algo que eu nunca vivenciei antes. Porque assim, eu sempre gostei de escatologia, sempre gostei do final dos tempos. Mas eu nunca tinha me aprofundado realmente na revelação do que é o Apocalipse. Então isso tem sido algo maravilhoso na minha vida, de se aprofundar nesse estudo. E a parte assim, sobre a beleza de Jesus, as cartas para a igreja, tudo isso foi muito bom, muito interessante. Só que a partir do momento que eu conheci o cavalo branco, não era o tal do evangelista que eu aprendi no Brasil, gente, isso... O quê? Calma aí, volta. Ficou claro, é o anticristo, não tem como. E passando tudo isto, também o que me marcou foi a outra besta, né? Que no Brasil a gente aprende que a outra besta é a Igreja Católica. Não sei, agora muito na dúvida, pode ser que seja, a gente não sabe, mas para mim hoje já não penso mais assim. E algo que me impactou mesmo, que acho que eu vou ter que parar por aqui, senão não vai dar tempo de eu falar o que eu quero mesmo, foi a questão do arrebatamento, né? Por quê? Jesus vai vir, a gente vai se encontrar com Jesus nos céus, né? Algo que eu achava que a gente ia subir, mas não, a gente vai se encontrar com ele. E depois ele vai vir aqui, ficar 30 dias, uau, que legal, vai trocar todos os governantes da terra. Isso mexeu muito comigo. Mexeu tanto que eu tive um sonho sobre arrebatamento, que é isso que eu quero falar com vocês. Eu não ia falar sobre isso, eu contei esse sonho para a Paty, acho que foi em outubro que eu tive esse sonho, né? E esse sonho mexeu muito comigo, né? E eu não vou olhar para lá porque eu quero contar rapidinho, posso? 1 minuto. Eu sonhei que eu estava na minha casa no Paraná. Não, antes disso, esquece. Para tudo. Volta a Londres, estava em Londres. Eu sonhei que estava em Londres, estava na igreja e estava muita neve. Muita neve que não tinha como abrir a porta. Aí o Roberto falou, gente, a gente não vai poder mais ficar aqui. Porque começou a perseguição, a gente vai ter que mudar para um outro lugar. E nisso a gente foi transportado para um colégio. Nesse colégio tinha um grande pátio. Tinha algumas pessoas da igreja lá. E nesse pátio, estava conversando, eu cheguei para o Roberto e falei assim, Roberto, o Jefferson tá estranho, antes ele ligava mais para as coisas dele, né? Cuidava mais das coisas dele, ele tá estranho, Roberto, Lília, não esquenta com isso não, acalma o seu coração. Jesus vai passar por aqui, que foi justamente aqueles 30 dias que ele ia passar pela terra. Aí, mas Jesus era a forma de um trem assim, maravilhoso. Pensa num trem lindo. Aí a gente falou assim, Lília, se preocupa, o trem vai passar. O trem veio, passou, a gente, uau, que legal. Agora ele já está indo para um outro país, né? Nisto, quando esse trem passou, a gente ficou maravilhada, a gente sabia que era Jesus ali passando, né? E depois, nesse momento, eu tive uma visão que eu estava na minha casa, no Paraná. Como eu não tivesse casado, estava no quarto, conversando com meu irmão sobre finais do tempo, sobre se realmente a gente teria, se realmente a gente fosse salvo pela graça, a gente realmente era isto. Se a salvação era pela graça mesmo, se a pessoa realmente não errasse na vida dela, será que ela ia ser salva? Eu estava conversando isso com meu irmão no sonho. E nisto, passei do quarto, fui para a sala, passei pela cozinha, minha mãe estava fazendo pão, como ela sempre fazia pra gente quando era criança. Eu passei pela cozinha e fui pra sala. Na sala eu encontrei meus primos. Então, tinha um sofá, um de frente pro outro. O meu primo no tablet. O outro, que é engenheiro, com livro de engenharia. Meu irmão, desesperado, cobrando um monte de gente, clientes. E eu com a Bíblia na mão. Eu passei, eles olharam assim pra mim. Ah, Bíblia?
Tipo assim, sabe? Ah, você com Bíblia, a gente aqui, todo nesses afazeres, aqui preocupado com um monte de coisa, e você com Bíblia. Gente, na hora eu me senti assim, constrangida. É sério, eu fiquei muito constrangida. Só que ao mesmo tempo o Espírito Santo falou assim, você tá certa, eles estão errados. Aí nisso, eu abri a Bíblia. E abri em Gálatas 5. Ai, ele tá assim, gente, essa semana. Abriu em Gálatas 5. Depois vocês leem em casa que não vai dar tempo, tá? 5:19, tá bom? Que fala, quem não herdará o reino dos céus. Aquilo foi muito forte. Engraçado que quando a minha Bíblia abriu, foi exatamente no jeito que ela estava. No jeitinho que ela estava assim, ó. As palavras aqui, escrito, o jeitinho. Eu fui ver depois, pegar minha Bíblia para conferir. Gálatas 5:17, o jeito que tá a minha Bíblia, gente. Eu achei aquilo, sim, fenomenal. Amém. Nisto, meu celular começou a vibrar de um jeito muito estranho. Começou a vibrar de um jeito esquisito. Aí eu olhei no celular, olhei, ele começou... Sabe quando antigamente, quem tem mais de 30, que eu tenho 27, tá? Tô brincando. Ele começou... Sabe quando a TV saía do ar, ficava aquele chuvisco? Meu celular começou a ficar com aquele chuvisco. Eu falei, que estranho, meu celular tá com esse chuvisco. No que eu olhei, vi um mapa mundi. Apareceu só o mapa mundi na minha frente, na tela do celular, e sumiu. No que sumiu, eu falei... Gente, Jesus já passou aqui no arrebatamento. Aí nisso eu fui correndo para a cozinha e falei, mãe, o arrebatamento, vamos. Então a gente vai saber como o arrebatamento isso ficou muito forte no meu coração. Aí nisso eu falei, vamos, mãe. E minhas vestes, meus brincos caíram assim, ó. Eu via meus brincos caindo e eu já assim transformada, totalmente com uma outra roupa. E eu falava, mãe, vamos comigo. A minha mãe, eu não consigo, Lili, eu não posso. Aí nisso eu subi, eu despedi dela, normal, não com tristeza. Eu falei, tchau mãe, tchau pai, tchau Wesley, que é o meu irmão mais novo, né? E caí em outra dimensão. Nisso estava o meu irmão mais velho, que a gente estava conversando no quarto. Eu vi ele noutra dimensão, assim, né? Olhei pra ele estava todo de branco, estava bonito. Meu irmão, ele é baixo, ele estava tão alto, bonito. Aí eu falei, William, mas assim, não com ar assim, de muita tristeza, nada disso, normal. William, por que a mãe não veio se a mãe aceitou a Jesus? Ele falou assim, não sei, Lilian. Mas sabe quando a pessoa assim, tipo, se responde assim, não sei, superficialmente? Não sei, talvez a mãe ainda tenha algumas questões para resolver no coração dela. E nisso ele já ficou preocupado procurando a minha cunhada, as minhas sobrinhas. E eu via pessoas de um lado, mas eu conseguia ver quem eram. Mas eu via a multidão de um lado, do outro, assim. Só que não dava para contar. E o sonho terminou nisso. E, gente, eu fiquei tão feliz, porque eu nunca sonhei que eu estava voando. E o arrebatamento, para mim, eu estava voando. Uau. Então, isso foi tremendo. Então, tudo isso faz parte do que eu vivi em 2017 com o Apocalipse, nos estudos. Ficou muito claro para mim esse sonho. Foi uma revelação. E acabou. Obrigada, Paty. Obrigada mesmo. Amém. O bom de estudar a Bíblia é que nossos olhos começam a focar nas coisas lá do alto, né? Robertinha? Gente, quem passar de 3 minutos vai pagar multa, tá? É £1 por minuto. Nossa, a Lilia tá em débito. A Thalita vai te avisar. A Lilia tá em dívida. Gente, já entrou em 8 minutos. Dá pra ouvir? Porque daqui da frente é estranho, tá? Quando a Paty me pediu pra falar, eu falei, Paty, eu posso falar do meu jeito, né? Mas antes de 2017 começar, eu já sabia que ia ser um ano... Olha, eu não consigo falar. Eu já sabia que ia ser um ano extremamente difícil para mim. Eu tinha várias questões de trabalho que seriam decisivas nesse ano. Renovação de visto de trabalho, enfim. Pessoalmente, 2017 foi o ano onde eu entendi, mais uma vez, que a graça de Deus me basta. Amém. E a graça dele não me basta, não é para ter uma vida boa. É para a glória dele ser glorificada na minha vida. É para eu ter propriedade, para quando eu conversar com a pessoa, eu falar, você sabe por que eu acredito em Deus? Por que eu acredito em Cristo? Por isso, aquilo. Por isso que aconteceu comigo. Não é uma teoria mais. Não que fosse antes. Na verdade, toda vez que eu tenho uma grande revelação de Deus na minha vida, ele me mostra como se fosse um flashback de como ele me amparou desde a minha infância.
E eu sei que toda a minha vida dele, eu devo a ele, tudo que eu tenho conquistado. Esse ano eu tive um grande milagre na questão do meu visto. Eu pude ver um crescimento muito grande na vida do meu namorado. Eu pude ver crescimento na minha família. Minha mãe foi curada novamente de uma outra doença. Rapidamente, eu quero dar esse testemunho depois com detalhes, porque tem muitas passagens bíblicas que eu preciso citar para vocês, mas tudo tem sua hora. Agora eu tenho 3 minutos. Mas a Patrícia e o meu grupo de oração na cela, nós oramos numa terça-feira pela cura da minha mãe. A cirurgia dela estava parada pelo plano de saúde, tinha sido negado. Enfim, na sexta-feira ela me ligou: Roberta, vem para o Brasil. Deus também me mostrou que às vezes você... Mais um, né? Que às vezes você não vence ele pelo cansaço. Quando isso aconteceu, eu falei: mas eu nem orei tanto, nem jejuei tanto, não estou preparada. Como assim? E ele falou comigo: você não me vence pelo cansaço. As minhas promessas eu já tenho para você. Só para terminar, teve 2 pregações para mim que foram essenciais esse ano. Primeiro da Patrícia, não, perdão, primeiro do Roberto, da Graça, que ele... Foi exatamente essa pregação que me sustentou, foi uma confirmação de Deus na minha vida, onde ele falava a passagem de Paulo: a graça me basta. E a gente tem que se lembrar disso todos os momentos. Segunda pregação foi da Patrícia, onde ela falou que as nossas obras vão ser queimadas diante de Deus. Ou seja, o que a gente faz aqui importa, gente. A gente não pode... Tá, rapidinho. A gente não pode se esquecer disso. Estudando Apocalipse, para mim, foi onde a minha identidade em Cristo ficou muito firmada. Nós não estamos aqui à toa. Nossa salvação é um favor imerecido de Deus, mas nós temos um propósito a ser cumprido. E nós temos que ter a nossa identidade fixa nele, para entender esse propósito e para fazer o que a gente nasceu para fazer. E essa é a minha oração. Eu sei que a gente tem uma comunidade cheia de talentos, e a minha oração é que para que todos nós possamos cumprir o nosso propósito aqui. Amém. Essa pregou, essa pastorinha aí. Essa pastorinha pregou. Amém. Amém. Esse ano a gente dividiu, ano passado a gente dividiu as mulheres em 4 grupos, né? A Adri ficou com um grupo que são pessoas novas convertidas. A Dina teve um grupo e a Adri ficou com a Virgínia, né? E eu gostaria de chamar a Vi para trazer aqui um testemunho do grupo de oração delas. Vai começar? Não sei, 3 é pouco para nós. Boa noite. Bom, a Paty pediu para eu falar aqui sobre meu crescimento na oração. Eu posso dizer que muitas pessoas foram sementes na minha vida. Vou começar pela minha mãe, que apesar de não ser uma cristã, ela era uma mulher de oração. E eu vi o exemplo dela e muito ela alcançou. E ela não tinha revelação, talvez, mas dizia que ela tinha alcançado pela graça e pela glória de Deus. Em criança eu até orava, mas depois, não sei, na adolescência e por aí afora, alguma coisa se perdeu. Bom, muitos já sabem que eu não era cristã, eu era católica. Eu me converti em 2007 em Portugal. Foi uma virada nas nossas vidas e tudo isso pela graça de Deus mesmo, que esteve conosco em todos os momentos difíceis que nós passamos e continua, né, estar conosco até hoje. Mesmo assim, eu não orava. Eu era cristã, eu ia nos cultos e eu não orava, simplesmente eu não orava. Quando eu vim aqui para a Inglaterra, para Londres, né? Então, Deus falou, Deus me apertou e Deus... Sem eu saber, ele falou assim: agora, né, acho que está na hora de ter uma mudança aí na sua vida espiritual. E muitos aqui semearam na minha vida. Eu ia lá na casa de oração com a Mari, que ela participava, vai ser difícil, que ela participava lá do grupo de louvor, de intercessão, mas eu achava aquilo um saco. Eu ficava muitas vezes sentada lá na cadeirinha e não orava nada, é verdade. E
Depois eu comecei com a Dini Luiz, na casa deles, a orar, interceder, e muitas vezes ela falava para mim assim, ora qualquer coisa, e eu falava 3, 4 palavras, e eu não sei, mas o Espírito Santo colocou essa semente no meu coração, e eu comecei a crescer nesse lugar, a orar mais, a interceder. Há 2 anos atrás, com a Adriana, a Vânia, nós fazíamos todas as terças-feiras uma oração e intercessão na casa da Vânia. Depois não foi mais possível, e a Lu também participou um tempo lá. Depois não foi mais possível e ficamos eu e a Adriana, e até hoje, né? Nós oramos, eu tenho que agradecer muito a ela, por orar por muitas questões da minha família, orar comigo, orar por mim, eu também oro por ela, oro por questões dela, oro por questões de muita gente. Hoje em dia eu já sou capaz de orar por amigos meus do Brasil, de Portugal, mandar devocionais, mas isso, gente, é o Espírito. Isso foi uma coisa que a Adriana me ensinou, que é o Espírito de Deus que move, eu tenho absoluta certeza, e Ele tem dado muitas experiências para mim, comigo. Ontem mesmo tive uma aqui com a nossa pastora, tremenda, e, nossa, sou muito grata a Deus por isso. Espero que eu consiga crescer muito mais nesse lugar. Glória a Deus. Amém. Amém. Lu, eu sei que eu vou te pedir o impossível, né? Pedir pra Lu falar 3 minutos, mas vai lá, vamos tentar. Apagar a janta. Nossa, apagar o almoço, a janta, o café da manhã, qualquer coisa. Não, vai ter que Vou pregar já recolher. já recolhe. Amém, glória a Deus. Eu vou falar bem rápido, eu já falo rápido, vou falar mais rápido ainda. Em 2017, para mim, foi um grande crescimento com o Senhor no meu íntimo de ser cristão em casa. Porque ser cristão na igreja, no meio dos irmãos, é bem fácil ser cristão. Mas ser cristão sozinho, quando você está em casa, no seu trabalho, quando você está no telefone conversando com alguém, ou quando você está atrás de uma tela de computador, eu acho que é bem assim, difícil. Então foi um crescimento para mim, que o Espírito Santo de Deus ainda está trabalhando o meu caráter de cristão, eu fora da igreja. Eu com outras pessoas que não sabem nem que eu sou cristã. Principalmente no nosso seio da nossa casa, porque às vezes, né, vida de irmãos, vida de pastores, vira farofa, né, na casa da gente, né? Eu creio que não aqui, né, lá no Brasil, aqui não existe essas coisas. Então, o Senhor tem trabalhado muito no meu caráter de cristã fora da igreja. A outra coisa que o Senhor também tem feito grandes coisas comigo na minha área financeira. Eu sempre trabalhei muito e sempre ganhei muito bem. Como eu sou uma boa profissional, eu sempre trabalho com pessoas bem ricas e o meu salário também é bem alto. Conselho que eu dou para vocês: não trabalhe para pobre. E faça o seu trabalho bem feito, faça além daquilo que te peça, porque assim você vai ser um bom profissional. Então eu sempre trabalhei muito. E eu fiquei 3 anos da minha vida sem trabalhar. E até algumas pessoas chegaram para mim e falaram assim: nossa, mas e agora? Eu falei assim: agora, o mesmo Deus que me sustentou quando eu estava trabalhando é o mesmo Deus, Ele não mudou. E eu creio que nesse 2017 eu experimentei coisas na minha vida que mesmo quando eu estava trabalhando, eu não consegui experimentar. Então, Deus, Ele tem sido fiel, Ele é fiel, é um título que nós vamos lembrar, Ele é fiel, Ele nunca nos desamparou, nunca vai nos desamparar. Mas eu deixo também só um recadinho: Ele só vai fazer milagre na vida de quem está passando por luta. E Ele só vai consertar alguma coisa na sua vida se você reconhecer que você precisa. Ninguém tem vitória sem luta e ninguém tem crescimento sem reconhecer que tem falha. E a última palavra, que eu já sei que meu tempo acabou, todo mundo fala: 2018 que vai ser aquele ano, blá 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 blá. Gente, o ano 2018 vai ser o mesmo ano. O que vai mudar é só alguns dias. Se você não mudar na sua vida, na sua personalidade, se você não orar,
Se você não buscar Deus genuinamente, se você não mudar o seu caráter de Cristo, vai entrar um ano e vai sair, você vai terminar ainda pior. O ano, ele vai ser o mesmo. É nós que tem que mudar. É nós mesmo. Amém. Bom, eu queria pedir que a Ju compartilhasse algo. Eu não sei se vocês sabem, mas nós somos uma comunidade com quase 50 crianças. Quando nós começamos a pedir por essa geração, o Senhor começou a nos dar filhos. E a responsabilidade de criá-los no caminho do Senhor é nossa. E a Ju teve uma experiência com o Gabi muito legal, que eu acho que para nós como pais tem uma mensagem do Senhor. Amém? Olá. Bom, nós em casa, né, como todos os pais aqui, eu acredito, nós discipulamos, né, nosso filho, independente da idade, nós oramos, nós não fazemos coisas, né, grandiosas, mas nós oramos, nós lemos a Bíblia, nós trazemos os nossos filhos à igreja, nós temos essa rotina com os nossos filhos, né? E o Gabi acordou uns 5 dias atrás, e ele falou assim: mamãe, eu tive um sonho. E ele falou em inglês, né? Porque agora, quando é coisa muito elevada, ele fala em inglês agora, muito fino. Então ele disse: mamãe, I had a dream. Eu falei: qual foi o teu sonho? Ele falou assim: você estava orando, mamãe, por mim. E quando você estava orando, eu comecei a comer fogo. E aí, eu comecei a cuspir o fogo. E eu era como um dragon. Eu comecei a cuspir o fire. E eu falei, e eu olhei pro Tuga, o Tuga estava na hora, e eu olhei assim pro Tuga e fiz assim, porque não é uma linguagem que nós oramos com ele, né? Nós mesmos, quando estamos orando, a gente fala: vem com o teu fogo, aquece o nosso coração. Não é uma linguagem que eu e o Marcos oramos com ele, porque ele não vai entender nada disso. Então, nós sabemos e acreditamos que foi do Senhor, porque não foi uma coisa que ele ouve em casa, não foi uma coisa da imaginação dele. E nós oramos muito com ele em casa mesmo. Oramos quando ele está dodói, quando o amiguinho está dodói, quando está... Tudo a gente vira um momento de oração em casa com ele, para a gente levar ele para esse lugar. E ele, inclusive, falou para mim assim: mamãe, quando uma pessoa está heartbroken, só o Jesus pode curar, né? Porque ele assistiu o filme da Alice in the Wonderland. E ele perguntou por que a Red Queen ficou má. E eu falei: sim, filho. Ele falou: então a Red Queen precisa encontrar o Jesus, né, mãe? Para sarar o heartbroken dela. Eu disse: sim. Então, o que eu queria deixar assim claro é que a gente veio desse lugar de oração, nós fomos enraizados nele, e que a gente possa ter esses momentos preciosos com os nossos filhos, porque cada vez menos nós temos o controle dos nossos filhos nesse país. E a gente não está lá aquelas 8 horas que eles estão na escola. Então, que eles tenham isso enraizado no coração deles, que eles possam saber para onde correr no dia difícil. E para terminar, eu só queria que a gente pudesse ler um verso em Malaquias 4, que diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Então, que seja esse momento, que nós sejamos usados pelo Senhor, para que os nossos filhos se voltem com o coração deles a nós e nós aos nossos filhos, com temor, com graça do Senhor, porque a gente precisa, mas com o temor do Senhor, que essa é a nossa responsabilidade, não é dos nossos pastores, não é da professora da escolinha, é a nossa. Eu falo isso como uma mãe de primeira viagem, que mal comecei outro dia, mas já tenho isso no meu coração, e é isso que eu e meu marido, a gente vai mesmo lutar para que a gente plante essa semente todos os dias na vida dos nossos filhos. Amém. Bom, você talvez deve estar dizendo: você está mostrando o fruto do seu trabalho, né? Como pastora e tal. Mas eu queria dizer que, assim como a Ju mostrou o fruto do nosso trabalho como pai, como mãe, a nossa necessidade, essa comunidade tem uma grande necessidade com relação às crianças. Nós podemos ser
ensinadores enquanto estamos aqui. Eu queria pedir que a Thalita liberasse aí aquele primeiro vídeo, alguém apagasse aquelas primeiras luzes ali da frente, só as 2 primeiras, para que a gente possa ver que é possível que a gente faça a diferença na vida de uma criança, de um adolescente, para que, não que essas meninas sejam crianças, a Thalita vai me matar, não é isso? Eu estou dizendo, é que nós temos 50 crianças e no momento nós temos 7 professores. 7 professores que muitas vezes ficam 5 semanas numa turma só. Então, se você pode ver o fruto do seu trabalho, dando um tempo da sua vida para discipular outras crianças. Amém? Então vamos ver o que a gente tem de experiência aqui. Pena que Yasmin não está aí. E a Fefe também não está. When Adam and Eve sinned, sin entered the earth. And at that moment we lost our power to rule. And since then the power of darkness has been ruling over us. But when Jesus died on the cross, he gave us back the authority to rule. In the hand of him who sat on the throne, John saw a scroll with 7 seals on it. The scroll is described by having writing on the inside and the outside, and having 7 seals that are unbroken. The angel proclaimed that who is worthy to break the seals and open the scroll. John was weeping because he thought there was no one worthy to break the seals and open the scroll. The elders said that the only one worthy to break the seals and open the scroll was the Lion of the tribe of Judah. He's the descendant of David. He is worthy because he overcame death, and that is victory. John saw in the middle of the throne, encircled by 24 elders and 4 living creatures, a lamb with 7 horns and 7 eyes, which were the 7 spirits of God. The 4 living creatures and the 24 elders bowed down before the Lamb. In the golden bowls there are prayers from the people on earth. The Lamb was worthy to break the seals because he was killed, and it brought mankind closer to God. Amém? Se jovens como a Thalita e a Isadora, com a idade delas, nós passamos o ano inteiro naquela salinha estudando o livro de 5 capítulos de Apocalipse, num ano inteirinho. Se isso não estiver marcando o caráter delas, eu não sei o que mais poderá. Eu sei que se eu chamá-las para falar aqui, elas vão sair correndo e vão me dar uma retaliação na hora que vem. Então, eu vou deixar. Vou passar para o Roberto, que também não é só mulher que fala nessa comunidade, né? Tem algum homem aqui nessa comunidade? Sobrou tempo para nós? 2 minutos. 2 minutos. Homem não precisa de 3. Opa, deixa o mic. Homem não precisa de 3 minutos. 1 minuto e meio tá bom. Vocês viram que o futuro dessa igreja é tudo em inglês, né? Eu vi ali pastoras, adoradoras, né, crescendo. Pensei que você ia falar que o futuro dessa igreja era só mulher. Misericórdia, irmão. Deixa eu só... Estava ouvindo o testemunho da Ju e o Marcos e a Juliana, para mim, são um dos exemplos como pais. No meu ponto de vista, a gente é pastor aqui, a gente aprende a ver as coisas, né, com os olhos de quem está aqui na frente. E realmente são pais admiráveis. Eu vejo isso com muita clareza na educação do Gabriel, como vocês educam, na disciplina espiritual, no convívio com a comunidade, na educação no geral, né? É só um dos exemplos, e eu vejo isso em muitos outros pais aqui, e realmente é um trabalho que deve ser intensificado. Eu quero reforçar esse apelo em relação aos nossos filhos, que realmente a gente possa crescer nesse ministério infantil, né? Fizemos um apelo para professores, se Deus tocar o teu coração, o coração de alguém aí, que realmente a gente possa levantar essa geração de
verdadeiros adoradores, mesmo, né? Que amem a Jesus acima de todas as coisas, amém? Então, eu simplifiquei a coisa aqui, né? Para não ficar... na verdade, alguns homens têm alguns bloqueios de vir aqui falar. Eu tenho alguns vídeos gravados, embora os vídeos que vocês vão assistir, os homens estão aqui. Não sei se talvez eles queriam falar ao vivo ou coloca o vídeo. Hã? A Roberta está falando, fala aqui? Só dá um play. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o vídeo de quem gravou o vídeo. Quem não gravou o vídeo, se quiser vir aqui na frente, dar um testemunho, amém? Então, vamos nesse embalo dos testemunhos. Thalita, pode soltar o segundo vídeo para mim, por favor? Gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho mais de volume. Jornada cristã. Apesar de eu ter nascido numa família cristã, eu nunca tive muito conhecimento da palavra. Nunca tive muito conhecimento da forma de ler a Bíblia. Então, o entendimento do que está na Bíblia, apesar de ainda ser muita coisa ser difícil para mim, hoje em dia eu tenho um conhecimento maior do que eu tinha antes. E hoje eu sinto que eu tenho um relacionamento mais forte com Deus. E nesse ano de 2017, principalmente, que cheio de lutas, cheio de, graças a Deus, cheio de vitórias, digamos assim, eu vejo que esse crescimento veio devido às pessoas ao meu redor, devido à célula que tenho frequentado com o professor Roberto, esse trabalho que ele vem fazendo com a gente, está sendo bem gratificante. Também a minha Roberta também, tem me ajudado muito. E eu sei que só temos a ganhar quando você tem esse aproveitamento das pessoas que estão ao seu redor. Eu tento sugar de cada um pouquinho, entende? Mas graças a Deus venho desenvolvendo e posso dizer que são os cultos e principalmente a célula. E agradecer mais uma vez ao Roberto. E que é isso aí. Eu queria deixar o meu breve testemunho. Muito obrigado. Acende ali um pouquinho. Esse jovem carismático é o Thiago, ele está sentado aqui. Você podia ter falado aqui, né? Fala bem. Quero encorajar você, Thiago, a continuar nesse caminho. É só um caminho, é só esse o caminho. E com esse coração de criança, um coração sempre disposto a aprender. Eu gostei quando você falou, procuro captar um pouquinho de cada um. Eu sou assim até hoje, sempre ouvindo, né, os mais experientes, mas ouvindo também as crianças, procurando aproveitar cada oportunidade de aprender, porque nós somos eternos aprendizes. Eu quero, só um pouquinho, dá um pause, por gentileza. Eu quero encorajar você nesse ano de 2018, que seja um ano de crescimento espiritual na sua vida, crescimento na palavra, entendimento, olhos abertos. A gente tem que estar sempre crescente. Nunca seja um cristão, como a irmã falou, né? Que cai nesse perigo de começar um ano e terminar da mesma forma, tá bom? Vamos continuar trabalhando juntos. A Luz, por favor. A gente está aqui para contar um pouquinho do nosso, digamos, não seria um testemunho, né? Mas o que a gente tem para falar é que desde quando a gente saiu do Brasil, a gente tem provado muito da fidelidade de Deus, assim. Ele tem suprido todas as nossas necessidades, tem demonstrado que Ele está com a gente nos mínimos detalhes.
E a gente só tem muito a agradecer a Ele pelas pessoas que Ele tem colocado no nosso caminho, tanto na Itália quanto aqui em Londres, né, por todos vocês, pelo amor que Deus tem demonstrado para conosco através de vocês, né? Então esse será o nosso testemunho. Todos os dias a gente tem provado algo novo do Senhor e é muito bom poder descansar e confiar nele todos os dias. E a gente agradece muito por Ele ter colocado vocês na nossa vida, né? Que são um exemplo para nós. A gente fica muito feliz por poder estar passando esse tempo aí com vocês. E eu agradeço a Deus por ter conhecido pessoas sérias como você, Roberto, você, Patrícia. Pessoas que levam a sério a obra, encaram com coragem uma igreja aqui de brasileiros em Londres e que acreditam ainda na obra. Posso falar que eu sinto orgulho por ter conhecido gente séria aqui em Londres. Muito obrigado pela amizade e por ter vocês como pastores. Isso aí. Amém. Esse é o Nivaldo, baixista, né, um exímio baixista, estava tocando aqui, e a Celina, a esposa dele, estava cantando ali junto com a Kátia. Eles estão ali atrás. Ano que vem, aqui na frente. Vamos orar por esse casal, amém? Eu queria saber se Jesus está sentado na cadeira de decisão na vida de vocês. Eles estão orando, né? Porque esse casal foi um presente de Deus aqui para a nossa comunidade e nós somos muito gratos pela vida de vocês. E a nossa oração é que vocês não voltem para o Brasil, fiquem aqui conosco. Amém? Eu vou ser sincero. Mas, acima de tudo, não, eu estou brincando, que realmente, Nivaldo e Celina, seja a vontade de Deus na vida de vocês, tá bom? Desejo mesmo que eu desejei para o Thiago e para todos vocês um ano de bastante crescimento, novidades, tá bom? Tem mais um... Oi? Vem aqui, Alan, por gentileza. O Alan é corajoso. Eu estou pensando em chamar o pastor Silas aqui, mas aí ele vai ficar... Vamos lá, vamos ouvir o Alan primeiro. Na paz de Cristo. Eu vou começar da mesma maneira que eu comecei, eu gravei o vídeo. Meu foi um ano de altos e baixos, muitos altos e muito baixos. Eu vou começar por aquilo que eu considero um milagre da minha vida. Algumas pessoas sabem disso quando ouvem que o irmão Ricardo do Roberto teve a falar sobre as finanças. Eu estava com uma situação em que uma pessoa se propôs a comprar minha casa, que era um grande problema no Brasil. Ok, isso parecia que dar fruto, essa pessoa apareceu, propostas, não sei o quê, e a gente nem orou, nem nada, eu e minha esposa, graças a Deus, isso vai se acabar. E afinal, não acabou nada. Me liga a advogada num belo dia, de noite, não, madrugada, penso eu, e nos diz que, afinal de contas, aquele comprador não era um comprador. Era um grande problema. E ela estava assustada e queria não continuar com nada daquilo, queria entregar a casa da maneira que estava, e aquilo não ia para lado nenhum, porque ele era um homem do PCC. E na minha cidade o PCC estava entrando, e como a minha casa é no alto do morro, é um ponto estratégico, é uma casa de 2 andares, e virou um grande bola de neve, e eu, com a minha esposa, virei, entreguei e falei: olha, Deus, se essa casa não é para se acabar, não é para ser minha, então que eu entrego uma instituição, que eu entregue uma igreja, eu faço o que o senhor quiser. Mas faço alguma coisa, porque eu tenho meu sogro e minha mãe, estão já com uma certa idade, isso não está a acabar bem. E vai acabar conosco. E as coisas continuou, o tempo nós orando, parecia que nada ia dar, de repente, a pessoa que alertou que esse homem era do PCC, que era um vizinho que tinha construído um prédio, falou, olha, advogado, e afinal eu compro a casa de vocês para que aquele pessoal não fique lá.
Eles já tinham entrado na casa, pichado a casa e tudo. E eu pude ver que Deus fez. Mas esse não é o meu maior presente. Meu maior presente é uma dádiva que Deus me deu. No domingo, minha mãe me liga e me pede: ô meu filho, vamos orar pelo teu irmão. E eu falei: mãe, se você quer que eu ore, eu vou orar contigo. E por que isso? Meu irmão tinha tido 9 infartos. Meu irmão não estava bem, um coração muito fraco. Meu irmão era um segundo pai para mim. E foi difícil, mas eu orei. E eu acreditei mesmo em Deus. E acreditei mesmo. Meu irmão não merece isso. Pode ser o que for, mas meu irmão não merece sofrer. Ele ajudou muita gente. Aí eu oro. Eu orei para minha mãe. E nesse mesmo dia, na segunda-feira, meu irmão, graças a Deus, foi descansar. É uma luta difícil. E eu digo isso para a igreja porque, assim, eu amo a minha família e estou há anos fora da minha família. Eu tenho certeza de que é meu caminho com Deus. Porque muitas vezes eu vi Deus quando era criança. Sou católico, sou cristão. Só que tudo que Ele quer que eu seja. Mas eu acredito que na casa de oração, o pastor Silas sabe disso, caiu uma vez consigo. Eu vi uma coisa, é ser sincero. Eu não preciso de nada mais do que a graça de Deus. A minha esposa, a nossa luta na minha casa é diária. Eu tenho uma filha e o mundo chama diariamente. E graças a Deus é com amor que ela permanece. Porque não é fácil. E eu agradeço a Deus, porque foi um ano de altos e baixos, mas eu terminei o ano com uma alegria de estar aqui vivo, de estar presente com vocês e de ter a oportunidade de estar podendo ir ver minha mãe com 90 anos comemorar. Eu agradeço a vocês por dar-me força e por estar comigo, Roberto. A célula para mim é uma coisa que nos dias que não aconteceram, eu agradeci a Deus, porque eu tenho a casa que eu ofereci para ela, para a célula. Que todos possam ter esse Deus maravilhoso na sua vida. Obrigado. Amém. Amém, Alan. Obrigado por compartilhar. O testemunho do Alan é profundo, né? E em relação ao irmão é interessante, porque a gente quer que a pessoa viva, né? Mas muitas vezes sempre, né? Os pensamentos de Deus são mais altos. Os desígnios são de Deus, né? E para Deus o mais importante é uma salvação realmente se concretizando. E nós cremos, Alan, que isso se concretizou na vida do seu irmão. Amém? Gente, nós estamos com o tempo assim, praticamente esgotado. Tem mais alguém que gostaria de dar um testemunho aqui? Júlio? Pode vir. O Júlio tem um testemunho muito legal, mas ele compartilhou comigo. Uma outra hora, numa oportunidade, ele pode estar aqui compartilhando com a igreja. Alguém mais teria? Luiz, João? João? 2 minutinhos. Tira o microfone dele. Quando ele quer falar. Não, tira o microfone dele, você não vai pregar. Vai pregar, profetizar ou testemunhar? Tudo que eu tenho direito. Boa noite, amados. O meu é rapidinho, é só meia horinha só, não vou tomar tempo de ninguém. Pode ficar calmo. A nossa vida ela é cheia de aprendizados. Cada dia a gente aprende. A cada ano a gente aprende mais. Eu tô com a minha princesa já fazem 23 anos. Pra quem não sabe, tá sabendo hoje. Princesa. E a cada dia na minha vida, eu venho aprendendo. Mas às vezes a gente espera coisas grandes acontecerem nas nossas vidas. Grandes mudanças, né? Grandes acontecimentos.
E às vezes isso não acontece e nós deixamos passar as pequenas coisas despercebidas. Eu acho que por anos eu tenho deixado essas pequenas coisas terem passado na minha vida. Mas no decorrer desse ano, Deus, eu acho que Ele me deu um... Eu nem comecei a falar, para aí, não é 1 minuto não, calma lá. Nem passei 1 minuto. No decorrer desse ano, eu fui prestando atenção que nas pequenas coisas, na minha casa, na minha família, a mudança foi maior do que com a minha expectativa de uma grande mudança. E essas pequenas coisas, pelo menos na minha vida, é quando eu chego no meu serviço, que eu pego meu telefone e mando para minha esposa um bom dia, minha querida, e um bom dia, filha. E às vezes nós achamos que isso na nossa vida não é nada. Mas pelo menos na minha vida, na minha casa, a mudança tem sido grande. O nosso companheirismo, a nossa amizade, tudo tem mudado justamente por causa de uma pequena coisa que para mim parecia não ser nada. E às vezes na vida de nós, nas nossas vidas, parece que não é nada. É de manhã, bom dia, meu amor. Bom dia, filha. Eu não passo disso. Não faço um texto gigante. Mas esse bom dia no final do dia, no decorrer do dia para elas, tem uma mudança grande. E a nossa amizade com isso, coisas que eu não prestava atenção, a nossa amizade em casa tem aumentado muito. E às vezes, meus queridos, não espere uma grande mudança na vida, não espere um grande acontecimento. Preste atenção nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. Que Deus trabalha na nossa vida nos pequenos detalhes, quando nós esperamos grandes coisas. Amém? Não foi meia hora. Obrigado, João. Muito bom, muito bom. É realmente, né, as coisas simples, né? Quem me dera ao menos uma vez o mais simples ser visto como o mais importante, né? Dizia o velho Renato Russo. Irmãos, alguém mais gostaria de dar um testemunho? A gente tem mais 1 minuto. Eu quero. A Cris, 1 minuto. 1 minuto, não sei. Eu vou segurar o microfone. Ah, meu Deus, vai controlar. Gente, eu não posso deixar de falar para vocês que aquilo que Deus tem feito na minha vida e também na vida da minha família. Eu sei que tudo que Ele faz na vida da gente, a gente não merece, Ele faz porque Ele ama a gente incondicionalmente. E nada do que eu ganhei é porque eu mereço, porque eu sou boazinha, porque eu sou toda certinha, porque não. Mas Ele é assim, Ele ama a gente incondicional. Eu tive câncer na tireoide em 2013 e eu não sabia que era câncer. Eu tinha um caroço na tireoide e falei, vamos fazer uma cirurgia para tirar o caroço. E tirou o caroço, mas quando levou aquele caroço para o laboratório, daí quando eu fui lá para fazer a revisão da cirurgia, para ver como que estava a cicatriz e tal, daí ele falou para mim, olha, você vai ter que fazer outra cirurgia urgente e tem que ser rápida, porque foi encontrado câncer no caroço. Né? Não conseguia ver antes, mas depois que leva para o laboratório conseguiu ver. E daí eu tive outra cirurgia no mês seguinte, 2 cirurgias, uma atrás da outra. E ficava assim, igual o Frankenstein, com a garganta cortada assim de fora a fora. Era um horror, eu tinha até vergonha dos outros ver, entendeu? E depois disso eles ficaram me acompanhando, o pessoal do Hospital de Câncer, ficaram fazendo acompanhamento comigo até ano passado. E já tinha se passado o quê? 2013 para agora? 4 anos. E nunca mais voltou nada. E eu acredito que Jesus me curou. Ele tirou todo o câncer. Eu creio nisso. E também, se acontecer alguma coisa, Ele é Deus. Ele é Deus e para mim o meu prêmio é Ele. Mas eu creio que Ele me curou. Porque Ele sabe que eu não busco Ele para poder ganhar coisas. Ele sabe disso. E também recentemente, rapidinho, eu tenho que falar. Minha mãe também está passando por dificuldade, descobriram que ela tem câncer. E o câncer, e ela operou, tirou 1/3 do pulmão dela, por causa de câncer, tinha uns caroços. E
passou um tempo, passou o quê? 1 ano, 2 anos. Depois esse câncer voltou e voltou muito, muito agressivo. Voltou assim, espalhou para vários lugares do corpo dela e ela estava meio desesperada e eu estava igual uma louca daqui, mas o que eu fazia? Eu orava e a Paty também orava na célula. A Paty teve uma época que teve uma célula na minha casa e a gente orava todo dia que tinha célula, a gente passava tempo orando por aquilo. E também na célula dela, na sexta-feira, sempre as meninas da célula sempre chegam para mim e falam: e aí, Cristina, como que está sua mãe? Então eu vejo que o interesse delas, o amor delas por um membro da igreja que está passando por dificuldade, e elas oraram muito. E agora, há umas 3 semanas atrás, a minha mãe teve no médico. E a médica falou para ela assim, ela estava passando mal e eles fizeram outro escano. E daí a médica falou para ela: olha, eu tenho uma notícia boa para a senhora, que os nódulos que estavam lá crescendo, que estava aparecendo novo, não está mais. Sumiu. Para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Então eu não podia deixar de falar isso, né? Ele está fazendo. Ainda tem algumas coisas, mas eu acredito que Deus está no controle de tudo. Amém. 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 Os médicos vão se convertendo, né, doutor Pérez? Eles ficam pensando como, né? Gente, o horário, tá? Nós vamos ceiar. Deixa eu, rapidamente, 5 minutos. Deixa eu falar com vocês uma coisa, só trazendo uma retrospectiva, porque, pode gravar. Eu quero só fazer uma retrospectiva desse ano de 2017 sobre 3 temas que foram bastante falados, enfatizados aqui na nossa comunidade. Primeiro, o amor. O segundo, dons. E o terceiro, a manifestação da glória, contemplando a glória de Cristo, né? Fala comigo, o amor. Amor. Dons e a glória. Amor, dons e glória. É tudo que nós precisamos para viver e encontrar com o nosso amado. Amém? Em relação ao amor, talvez a gente vai dizer, isso é uma virtude que há em nós, que vai crescendo, mas João, ele vai dizer que o amor define Deus. Deus é amor. E se nós permanecermos nesse amor, nós permanecemos em Deus e Ele em nós. E ele continua dizendo, então, nesse lugar nós somos aperfeiçoados no amor, e assim estaremos confiantes para o dia do juízo. A gente não fala bastante na preparação para a volta. Alguns falam, não sei se eu estou preparado, né? Se Jesus fosse voltar semana que vem, como é que estaria o seu coração? Porque o amor lança fora todo medo. O amor a Deus, o amor uns aos outros, nós crescendo nesse amor, nós nos tornamos confiantes que o Senhor nos guarda. Amém? Em relação aos dons, eu gostei da palavra da irmã Lucimar, acho que ela já foi preparar um cafezinho, não sei, mas ela disse, irmãos, Deus deu dom para todos vocês, cada um tem um dom, cada um de vocês tem um dom, só que esse dom, ele deve ser usado, deve ser desenvolvido. O propósito maior dos dons é para edificar. Então, nós precisamos uns dos outros, cada um nos seus dons, e cada um submisso uns aos outros. E só uma palavra de encorajamento, porque a pastora Patrícia pregou uma palavra sobre dons e nós sentamos em rodas e para trabalhar os dons, para tentar identificar o dom de cada um. E a partir daí acendeu a chama no coração de alguns e alguns despertaram e começaram a trabalhar dentro do seu dom. Só que é uma luta, porque quando você se levanta, você sai da sua zona de conforto e você vai trabalhar, irmãos, até para servir um cafezinho, talvez vai ser difícil, vão surgir desafios que você vai falar, não vale a pena. Eu quero dizer para você que vale a pena. Por toda a nossa obra, nós seremos recompensados.
A única coisa que nos mantém firmes na obra, trabalhando com gente, é saber que nós estamos trabalhando para Deus, para Jesus. Ninguém vai recompensar você, o seu pastor não vai te recompensar, mas Deus vai te recompensar com galardão eterno para toda a sua vida. Então eu digo para você, vale a pena. Adversidades virão, mas vale a pena. A construção da igreja vai continuar, com você ou sem você. Glória a Deus que seja com todos nós aqui. Então que esse ano seja um ano de bastante edificação. Amém? Amém. E o terceiro é a manifestação da glória. Nós fizemos um encontro, fizemos um acampamento em outubro e o tema foi contemplando a glória. E esse lugar, para mim, na minha opinião, nós vivemos em tempos, sempre existiu diversidades, ensinos, heresias e muitas coisas na história da igreja, desde que a igreja é igreja. Mas isso foi se multiplicando com o passar do tempo. Então hoje nós temos, se for falar da doutrina da salvação, já vai se dividir, uns são calvinistas, outros são arminianos, então eu penso que a salvação é de uma forma, outro de outra. Se for falar então de escatologia, como é que é? Arrebatamento, né? Então vai ter o tribulação, aquele não, arrebatamento vai ser no meio da tribulação, não vai ser depois. Tem o mid e o pós, que ele está entre o mid e o pós, tem de tudo que é jeito, né? Então tem toda uma cronologia. E por aí vai, né? Até nas primeiras pequenos detalhes, né? Uns montam árvore de Natal, outros dizem que não pode, né? Uns comem carne de porco, outros não, isso não pode, né? Outros bebem vinho. Então, tem tudo que é tipo de... são pessoas, e eu digo para vocês, pessoas até sérias, que vão te dar toda uma linha de textos bíblicos para justificar a sua posição. E eu não sou contra... aliás, nós temos que nos posicionar, né? A nossa igreja se posiciona crendo que nós vamos passar por um período de tribulação, mas que o Senhor nos guardará e nós seremos até usados nesse período de tribulação. Outros creem que não. Mas quando nós, isso que eu quero trazer para vocês, quando nós olhamos para a glória a ser manifesta, gente, esse lugar coloca todos nós numa mesma posição. É como se nós estivéssemos na beira de uma praia, olhando o pôr do sol. Está ali o irmão pré, o irmão pós, o Calvino e tal, contemplando uma mesma beleza. O mais, não que não seja importante, mas todas essas coisas são secundárias. O importante é você... É o que Paulo vai falar em texto de Efésios, eu ia ler, mas Paulo vai falar assim, irmãos, nós temos um mesmo Senhor, um mesmo Deus, uma mesma fé, um mesmo batismo, uma mesma esperança. O que a Bíblia define a respeito da fé? O que é a fé? A fé é você crer em algo que não pode ser visto e viver para isso. Então, é algo que está lá guardado para nós. A esperança é algo que ainda não aconteceu. Se aconteceu, já não espera mais. Nós vamos viver uma esperança até o dia que a gente deixar esse corpo, ou então até o dia que Jesus voltar. Fora isso, nós vamos viver por uma mesma esperança. A esperança é uma só. Colossenses, conforme eu disse aqui, acho que foi no Natal, né? Haverá o dia em que Cristo será manifestado para nós, e quando Ele se manifestar para nós, nós, juntamente com Ele, seremos manifestados em glória. Isso nos une. Isso nos une. Então, esse contemplar da glória de Cristo, na minha forma de ver as coisas, quanto mais você contemplar essa beleza de Cristo, a manifestação da glória dele, a manifestação da sua glória em Cristo, você vai ter muito mais capacidade para amar o seu irmão, para servir a Deus,
para exercer os seus dons, porque você tem você sabe aonde você vai chegar. Na verdade, a única coisa que é certa na nossa vida. O resto a gente não tem certeza. Nós não temos certeza a respeito das coisas aqui da terra, mas nós temos certeza a respeito do que Deus tem para nós. Amém? Então, que nós possamos crescer no amor, que você possa desenvolver os seus dons, ter coragem para produzir, edificar, e que Deus abra os nossos olhos para enxergar a glória a ser manifesta e viver nessa fé, nessa mesma esperança. Amém? Esse ano eu estou querendo, foi falado bastante em 2017, nós vamos colocar em prática tudo que foi falado em 2017. Então prepare, porque 2018 será um ano de bastante trabalho. Amém, irmãos? Amém. Não há tempo para descanso por enquanto. Vamos aproveitar enquanto estamos vivos, com saúde, e vamos trabalhar. Amém? Chamar o pastor Silas.